Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é quarta-feira, 31 de maio de 2023. No programa de hoje, nós vamos conversar com uma pessoa que conhece profundamente a educação em Minas Gerais. Eu estou falando da professora Denise Romano. Além de professora das séries fundamentais do ensino em Minas Gerais, Denise Romano é também, pela segunda vez, presidente do Sindiúti, esse importante e poderoso sindicato dos professores da área pública em Minas Gerais. Antes de ser presidente do sindicato, a Denise já tinha uma trajetória grande na CUT, na Central Única dos Trabalhadores aqui em Minas, e ela também foi a coordenadora do Escritório Mineiro do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas, né, que é muito importante para a análise pela ótica dos trabalhadores, dos índices, dos salários, dos preços. Né? Vocês conhecem bem a importância do DIEESE, igual e também tão grande, né, quanto a da própria CUT e do próprio Sindiúti aqui. E ela vai falar sobre um assunto da maior importância, que é a questão como o Sindiúti está negociando, ou tentando negociar com o governo Zema, a questão do piso, reajuste salarial, a questão das carreiras e essa ameaça permanente do governo Zema, que é de privatizar a educação ou parte da educação em Minas Gerais. Um absurdo, mas volta e meia o Zema coloca de novo essa espada na cabeça dos professores e também na cabeça, né, de todos os pais, alunos, enfim, da sociedade como um todo. Né? Bom, então, eu vou chamar, para começar o programa, o nosso parceiro de sempre, o jornalista Márcio Macedo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Ângela. Tudo bem? Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Bom, então agora que o time já está completo, a gente vai chamar a Denise Romano. Boa noite, Denise. Denise, está chegando. Estou aqui. Ei, Denise. Boa noite, Ângela. Boa noite, Márcio. É um prazer estar com vocês no Toque da Alvorada, do Coletivo Alvorada, importante coletivo, né, que nos liderou em algumas lutas importantes em defesa da democracia, contra o golpe, contra a prisão do presidente Lula. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer e honra para nós e muito obrigada por atender o convite do Coletivo Alvorada. Bom, agora que o time está totalmente completo, né, eu vou pedir para vocês que já estão aí para curtir, compartilhar, né, carrega aí no curtir, porque não é sempre que a gente tem oportunidade de ver uma entrevista como vocês vão ver agora com a Denise, né? Ela contando exatamente o que está acontecendo, quais os problemas e os desafios que a educação pública em Minas Gerais enfrenta. E olha, hoje, por um problema de agendas, não é? O programa está sendo gravado, ele foi gravado. Então, não vai dar para você perguntar ao vivo, mas você pode mandar seus comentários, você pode mandar o que você quiser, e a gente vai fazer esses comentários chegarem até a Denise. Né? Então, fiquem aí, né? Estão aí, fiquem, cheguem mais ainda, porque o Toque do Coletivo Alvorada está começando. Mas antes da gente começar a entrevista com a Denise, eu vou pedir ao Márcio, ele tem um importante aviso para fazer para todos e todas que estão nos assistindo. Olha, os nossos companheiros do Movimento Popular lá em Contagem, eles estão convidando para participar da 4ª Romaria para Ecologia Integral. É na Capela de Nossa Senhora da Conceição dos Peixos, na localidade de Pinhões, em Santa Luzia. É um encontro de militantes da área ambiental, é um pessoal que leva muito a sério essa luta pela conservação da natureza. E essa romaria visa a troca de experiências e também a formação de quadros para atuar nas diversas comunidades aqui da região metropolitana. Então, é um acontecimento super importante, já está na 3ª edição, e quem tiver interesse de participar, é só fazer a sua inscrição nesse endereço que está logo abaixo aqui da tela.
é um evento muito importante, é um evento para quem quer fazer alguma coisa, para quem não quer ficar parado. Então, eu posso comentar, Márcio, que lá em Pinhões eu já estive lá, no festival de comida de preto antes da pandemia e foi maravilhoso. As senhoras que fazem, que participam desse movimento, de cozinhar e de mostrar o que é o quilombo, o que é a comunidade de Pinhões, lá é muito bacana, eu recomendo. Aí, gente, olha o card também, né? Enfim, a divulgação, né? Do evento, tá? Sábado, então, fica aí o convite. Oi? Sábado, 3 de junho. Sábado, 3 de junho, né? Então, fica aí o convite do Márcio, meu, e reforçadíssimo também pela Denise, né? Ela, inclusive, contando que a comida lá é maravilhosa. Então, vocês têm N motivos para irem lá, né? Bom, eu vou pedir, então, o Márcio para dar partida nessa conversa com a Denise. Pessoal que está nos acompanhando, o Toque do Coletivo Alvorada hoje está recebendo a presidente, a coordenadora-geral do terceiro maior sindicato de trabalhadores do Brasil. É um sindicato que está firme aí na luta desde o final dos anos 70. Eu gostaria que a Denise falasse sobre o sindicato e reconstruísse um pouco a história dessa entidade tão significativa aqui nas lutas aqui contra a opressão, por melhores condições de vida e demais. Então, o Sindiúti, esse ano agora, de 2023, vai completar 44 anos de história, desde a histórica greve de 79, que foi, ainda não éramos Sindiúti, né, era a União dos Trabalhadores do Ensino, e depois nós tivemos, então, a fundação do Sindiúti, porque em 79 não podiam existir sindicatos, porque ainda era o período da ditadura militar. Então, muitas mulheres, muitas companheiras, muitos companheiros importantes abriram caminho na unha, né? Abriram caminho com seus corpos, com as suas vidas, com a sua profissão, com a sua trajetória, para que a gente chegasse até aqui. Então, é muito importante a gente valorizar os que vieram antes de nós. Nós fizemos isso, inclusive, no nosso último congresso, que nós fizemos em janeiro. Nós homenageamos, né, a nossa querida Rosaura, que foi a primeira presidenta do Sindiúti, que nos deixou em 2020. Nós homenageamos a Rosaura no nosso congresso agora estatutário, que aconteceu agora em janeiro de 2023, para demarcar e deixar bastante claro que os que vieram antes de nós pavimentaram o caminho para o Sindiúti ser hoje o maior sindicato do estado de Minas Gerais, o segundo maior do Brasil e o terceiro maior sindicato da América Latina. Então, o mérito, a construção, ela é muito anterior a nós, né? Muito anterior a esta gestão de agora, mas nós temos sempre esse compromisso de relembrar e valorizar e homenagear e fazer tudo que for, né, do nosso alcance para reconhecer os que vieram antes de nós, que pavimentaram o caminho para que hoje nós fôssemos o maior sindicato do estado de Minas Gerais. Denise, o Sindiúti, ou as lutas, né, que levaram à criação do Sindiúti, elas começaram ainda no período ditatorial, né, no finalzinho lá, né? Mas é interessante porque, apesar, né, de ser ainda uma ditadura e de um enfrentamento muito pesado, o Sindiúti conseguiu, historicamente, muitas vitórias, muitas, né? Ele vem acumulando vitórias aí, ano após ano. E, no entanto, nos últimos 6 anos, a gente percebe que os professores em Minas Gerais têm enfrentado mais problemas do que, talvez, nos períodos mais autoritários que o país já viveu, em Minas Gerais também, né? Essa minha avaliação, ela é pertinente? Você concorda com ela ou não?
Totalmente, totalmente. Nós estamos, o tempo de gestão à frente da coordenação, nós fomos reeleitos agora para mais um mandato, mas nós tivemos uma coordenação, a primeira, que estava prevista para durar 3 anos e acabou durando 4, em virtude dos processos de pandemia, que nós tivemos que, como todos os outros sindicatos fizeram, né? Não era possível fazer congresso, não era possível fazer eleição, e aí a gente teve que prorrogar mandato, enfim, tudo que a gente teve de consequências e desdobramentos do processo da pandemia. Nos últimos 5 anos, nós estamos, então, nós tivemos nos últimos 4 anos, primeiro mandato do governador Romeu Zema. E nós estamos agora no primeiro ano do segundo mandato do governador Romeu Zema, então é o 5º ano de mandato do governador, e é um governo que prometeu e está cumprindo o que prometeu. O governo prometeu privatização, prometeu diminuição da máquina do Estado, prometeu a diminuição da presença do Estado na vida das pessoas, prometeu privatização de escola pública, prometeu municipalização de escolas estaduais. Então, é um governo muito difícil. Do nosso ponto de vista, nós temos a lei do piso, a lei nacional 11.738, que é de 2008, do segundo mandato do presidente Lula, e nós não temos até hoje, 2023, nós não temos o piso salarial em Minas Gerais. Então, nós tínhamos, nos anos Aécio e Anastasia, um debate de que nós não tínhamos regulamentação pelo piso aqui em Minas. Então, sempre aquela celeuma de 40 horas, até 40 horas, e a gente não tinha uma regulamentação estadual. Em 2015, o Sindiúd conquistou a Lei 21.710, que é uma lei que regulamenta a Lei 11.738 para o Estado de Minas Gerais, adequando a jornada, as carreiras, adequando a realidade do Estado. E o governador Zema, apesar de ter jurado cumprir a Constituição e a legislação de Minas Gerais por 2 vezes, né? Porque na primeira vez que tomou posse, na segunda, nunca cumpriu a legislação, a Lei 21.710. Portanto, ele não fez nenhum dos reajustes do piso de 2019. Foi 4,17%. O governo não fez. Em 2020, 12,84%. O governo não fez. Em 2022, 33,24%. Nós conquistamos na Assembleia uma emenda que nos garantia o pagamento do piso, do reajuste do piso. O governador vetou, nós derrubamos o veto do governador com uma mobilização maravilhosa, inédito, derrubar veto de governador é uma coisa muito difícil de acontecer. E o governo, então, judicializou a questão e levou ao STF. E nós temos uma decisão liminar que suspendeu os efeitos daquela lei que foi aprovada aqui em 2022. E agora, em 2023, o reajuste é de 14,95%. E o governo até hoje não diz que vai fazer, não crava qual é o índice, e não encaminhou nenhum projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Então, nós temos feito movimentos de pressão. Nós fizemos semana passada não, no início do mês, no dia 10 de maio, se não me engano. Peraí que eu vou conferir, gente, que eu sou péssima para datar. Peraí. Se eu vou falar que foi 10 de maio, não foi 12. Depois vocês vão editar, né? Não, é direto. Pode conferir, tranquilo. Nós fizemos uma atividade, então, com as ASBs, que são as profissionais que fazem a merenda e a limpeza da escola. Vocês acreditam que elas estão recebendo remuneração inferior ao salário mínimo? Menos que o salário mínimo? Menos que o salário mínimo. Mas isso não é proibido por lei?
É proibido por lei, mas veja em que situação nós estamos em Minas Gerais. Isso não caberia uma ação contra o governo do Estado, não? Só um minutinho que eu vou conferir aqui a data. Foi dia 10 mesmo. Foi dia 10 de maio. Aqui tem uma grande pacificação entre os poderes agora, nesse momento, nesse ano de 2023. Nenhuma demanda nossa contra o governo do Estado na Justiça, a gente tem êxito. Demandas coletivas. A Lei 21.710, o governo judicializou essa lei. Ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no TJ, pedindo exatamente os artigos da lei que garantem o piso para 24 horas de jornada, o piso integral para 24 horas de jornada, aqui em Minas Gerais, que é um piso de nível médio de escolaridade, mas nós cedemos à época e o piso é para licenciatura plena. E o reajuste do piso estendido para as outras categorias que compõem o quadro setorial da educação. Eu estou explicando isso para chegar na questão das ASBs. O salário de servidor público não pode ser indexado por reajuste de salário mínimo, correto? Mas o governo Zema é tão inacreditável o que eles conseguem que a política de salário mínimo do Bolsonaro, que foi ridícula, que foi rebaixada, que foi horrível, conseguiu fazer com que conseguiu ser melhor do que a política de reajuste aplicada pelo Zema nos 4 anos do seu governo. Porque ele fez um reajuste de 10,06% e mais nada. E aí, os vencimentos das ASBs, o salário mínimo é a referência do início da carreira, foi só achatando. Como não tem efetivos nesse cargo, todas são contratadas e recebem o primeiro nível da remuneração. Primeiro nível, aliás, de vencimento básico, perdão, lá na carreira. E aí, o governo reconheceu a situação, depois dessa grande mobilização, as ASBs paralisaram as atividades nesse dia 10 e ficaram aguardando, e fizeram uma mobilização aqui em Belo Horizonte, belíssima, com um ato belíssimo, emocionante de ver aquelas mulheres pretas, aquelas mulheres mães, chefes de família, lutando por melhores condições de trabalho, com a sua touquinha, a touquinha que precisa usar dentro da cantina da escola. O governo, e aí na nossa ótica, tem uma questão, sabe, Márcio e Ângela, perdão. Márcio e Ângela. Tem uma questão que é ódio de classe, sabe? É ódio racial e de gênero. As ASBs são negras, a maioria mulheres que chefiam as famílias. E elas são as mais exploradas pelo governo do Estado. Então, o governador que faz vídeo no TikTok, lavando seu prato, lavando seu copo, e que faz disso um marketing do seu governo, não paga nem um salário mínimo àquela mulher preta, periférica, que trabalha como contratada, lavando o prato da escola. E ele reajusta o salário dele e dos auxiliares diretos, primeiro escalão, em quase 300%. Quer dizer, é um escândalo isso, não, Denise? É um escândalo. Então, nós cobrando reajuste 300%, aliás, cobrando reajuste 14,95%, e o governo se autoconcedendo, porque foi meio isso, Foi aprovado lá na Assembleia, mas o projeto de lei foi a pedido do governo, encaminhado pela mesa diretora da Assembleia. E uma coisa que eu achei curiosa, sabe, Ângela e Márcio, nós fizemos um grande estardalhaço, uma grande denúncia com isso, até nacionalmente, ganhou. Minas Gerais foi motivo de chacota, O governo de Minas foi motivo de chacota no país inteiro, por causa
esse absurdo. E a população do Estado teve alguma, além da gente? É isso que eu queria te perguntar, reclamando, além do funcionalismo e muito a educação lá nas galerias, cobrando. Por que você atribui isso? Porque, no passado, as manifestações, né, dos professores ocupavam as praças, ocupavam as avenidas, as ruas, né? E o número de professores não diminuiu. Né? Mas não é essa questão. A nossa categoria, nós fizemos desgaste. O que eu estou discutindo é exatamente esse reajuste de 300% normalizou. Acho que é resultado do que a gente está enfrentando no último período, né? A normalização da violência, a normalização do absurdo, a normalização de tudo que a gente acha que é escandaloso e acontece, mas acontece todo dia, agora a gente não se importa, sabe? A sociedade não se importa. Então, acho um pouco isso, sabe? Mas nós estávamos lá. Nós estávamos lá e estávamos lá com a nossa categoria, com a nossa direção, né? Com representação de todo o Estado, denunciando esse absurdo que foi e que continua sendo, viu, gente? Porque a gente conquista as coisas no Estado, demora um século para poder receber. O governador já recebeu o reajuste dele, ou vai receber agora no próximo pagamento. E nós ganhamos e não levamos. Às vezes ganhamos, temos direito, por exemplo, a benefícios de carreira e não recebemos. Quem trabalha na rede estadual sabe o que eu estou dizendo. A pessoa tem dezenas de direitos que demoram para ser adquiridos, porque o nosso plano de carreira é o alfabeto inteiro, né? Aí chega lá, a gente morre, aposenta e não consegue chegar no final do alfabeto, de tão grande que é de tão larga que é a carreira, né? Para você conseguir chegar até o final. Um professor no Estado que tem mestrado, doutorado, leva 15, 20 anos para receber por esse título. Mesmo que ele tenha um título na entrada do serviço público, na hora da posse. Ele não pode quebrar a perna, viu, gente? Porque se ele quebrar a perna ou tiver alguma licença, algum afastamento superior ao prazo previsto para poder fazer avaliação de desempenho, ele perde também o período. Então, assim, mas aí, terminando a minha linha de raciocínio, é um governo muito difícil. É um governo que reúne. Gente, tem muitas reuniões. A última vez que nós contamos foi na greve de 2022, tínhamos tido quase 50 reuniões com o governo. Reuniões que não se traduzem em encaminhamentos concretos. Nós nunca tivemos reunião com a CEPLAC para tratar de índice de reajuste, porque o governo decidiu que ele ia conceder os 10,06 no ano passado e pronto. E aí, ilegalidade de greve, legalidade não, judicialização. Todas as 3 greves que nós tivemos no governo Zema foram judicializadas. Foi a greve de 2020, que foi suspensa pela Covid, né? Aquela confusão toda. A greve sanitária de 2021, porque o governo queria nos colocar na escola sem vacina. E a greve de 2022 também foi judicializada. Então, um governo que não tem nenhum perfil de negociação, é um governo que foi eleito agora no primeiro turno da eleição, e é um governo que tem certeza que é o dono do Estado. Nós podemos ver, nós que somos de movimento, como o governo é condescendente, como o governo é respeitoso, como o governo é parceiro, como o governo é aliado do poder econômico. O governo é aliado do poder econômico, o governo é aliado do poder econômico da mineração, o governo é aliado do poder econômico das locadoras de veículos, o governo é aliado do agronegócio. Não tem indústria em Minas Gerais mais não, gente. Agora é só mineração e agronegócio. Porque tem indústria, até quem representa a indústria aqui no Estado representa agora a mineração. Então... O Denise. Sim. Em junho,
Você acredita que o governador vai enviar em junho o projeto de lei da Assembleia mesmo, concedendo reajuste aí às categorias de trabalhadores da educação? Ou é papo furado? Olha, nós estamos cobrando, mas como é um governo errático, nós vamos continuar cobrando até que o projeto chegue. Porque, vamos lembrar, em 2020, o governo mandou um projeto em que ele tinha uma política proposta para a segurança pública, nunca propôs política de remuneração de médio prazo para nós, de valorização, mas para a segurança pública tinha. O próprio governo vetou o que ele tinha acordado. Ele vetou o projeto de lei que ele mesmo enviou, vocês se lembram disso, né? Que tinha uma proposta de reajustes parcelados para a segurança pública, que eram 3 parcelas, o governo vetou 2 parcelas e sancionou somente uma. Que governo... Agora, a questão é a seguinte, não é só o governo que está dizendo que vai encaminhar o projeto. Todos os deputados da base do governo, dos 2 blocos que são base do governo na Assembleia Legislativa, estão dizendo isso. Quando a gente cobra, vai ser retroativo a janeiro, mas o direito do servidor era janeiro. Ninguém quer receber só em qualquer época do ano, só porque eu vou receber retroativo a janeiro. Porque a gente sabe que quando vier o contra-cheque com todo o retroativo, se ele vier, vai ficar tudo para os impostos. Não é verdade? Vai ficar tudo para o imposto de renda, mesmo quem está fora do pagamento agora. Né, quem saiu fora com a retomada de reajuste de tabela que o presidente Lula fez, ainda bem, né? Porque nós ficamos 8 anos sem ter reajuste de tabela de imposto de renda, mas mesmo assim. Então, é um governo que entrega as escolas estaduais para o município, através do projeto Mãos Dadas, que é um projeto que municipaliza matrículas do ensino fundamental. Todo o ensino fundamental, não são só as séries iniciais, todo o ensino fundamental, e os prefeitos a gente fica tentando entender, sabe? Como os prefeitos aceitam isso. Porque, assim, é o Estado se desresponsabilizando da educação, passando a responsabilidade e a despesa para o município. Aí, Denise, eu te pergunto o seguinte, 2 coisas. Você está colocando um ponto muito importante, né? Quer dizer, como que o município aceita isso? Vamos lembrar que ano que vem tem eleição municipal, não é? Então, é muito importante, não é? Os professores deixarem isso claro, como você está deixando, porque é uma forma da população julgar quem foram os bons ou os maus gestores municipais com as suas respectivas câmaras, não é? Ângela, tem um exemplo que as coisas estão acontecendo de forma muito rápida, sabe? Porque tudo para a gente, na educação, as políticas têm impactos que são geracionais, né? Por exemplo, quem tá prejudicado pelo novo ensino médio e já está no 3º ano, no 2º ano do ensino médio, dificilmente vai ter alguma política de reparação da tragédia que é o novo ensino médio. Então, as coisas são muito aceleradas. Nós estivemos em julho do ano passado no município de Mateus Leme, que é um município próximo aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. O município de Mateus Leme já tinha municipalizado há muito tempo atrás, na época do Eduardo Azeredo, o 1º ao 5º ano do ensino fundamental. E restavam, então, 4 escolas de ensino fundamental 2, de 6º ao 9º. E o Estado ofereceu 84 milhões para o município para assumir as matrículas dessas 4 escolas, para municipalizar essas 4 escolas. Foi uma mobilização fantástica da comunidade contra os profissionais, os alunos da escola, o sindicato, comissão de educação da Assembleia, teve audiência, teve debate, teve enfrentamento, até uns enfrentamentos assim, estranhos, né, numa audiência que foi feita no poliesportivo. A turma que queria a municipalização tratou como se fosse um jogo de futebol, não quis analisar elementos, era só coisa da torcida, porque o governo tinha prometido uma creche, que até hoje não saiu do papel.
E nós fizemos todos os levantamentos, fizemos todo o debate, esclarecemos a comunidade dos problemas. Aprovou o projeto. Os 84 milhões gritaram mais alto e o projeto foi aprovado. Para implantar a municipalização agora em janeiro de 2023. Quer dizer o quê? Todas as 4 escolas se tornaram escolas municipais, ou em coabitação com escolas estaduais que têm ensino médio, por exemplo. Para você ver, Ângela, coabitação voltou na época do Zema em Minas Gerais. Você sabe o que é coabitação, né? Você sabe, Márcio? Mas explica, porque não, eu acho não sei, não. Coabitação é quando tem uma escola municipal e uma escola estadual funcionando no mesmo prédio. Coabitação é coisa da 5692/71, da Lei de Diretrizes e Bases, lá da época da ditadura, do tecnicismo. Tinha praticamente acabado, né, Denise? Praticamente acabado. Eu tenho 26 anos de carreira como professora. Quando eu ingressei, a coabitação ainda existia. Mas depois ela terminou. Então, eles ressuscitaram, trouxeram de volta a coabitação. Sabe o que aconteceu em Matheus Leme? Nós estamos no mês de maio, né? Março e abril, atraso de salário da rede municipal. Os meninos que eram da escola estadual, que foi municipalizada, que foram para a escola, as turmas que foram para a escola, nas matrículas que foram absorvidas pelo município, não tem sala de aula que os comporte. Estão estudando no poliesportivo da cidade, que tem 3 salas que não estão em condições de ser usadas para sala de aula, não tem banheiro adequado, as portas estão estouradas e os meninos não têm onde merendar. Eles precisam atravessar uma via de trânsito rápido, perigosa, para ir na escola merendar. E a água, as auxiliares de serviço da educação básica que restaram, né? As que restaram, porque muitas foram demitidas. As que são do município têm que baldear o balde. Vai lá na escola, enche o balde, leva o balde com água para ficar dentro da outra escola não, da outra sala, do outro improviso que fizeram para municipalizar a matrícula. É isso que você está falando, Denise? E aí agora, nós tivemos a semana passada, nós derrotamos um projeto de lei no município aqui do Norte de Minas, chama Patis. O município com uma escola, a Câmara rejeitou a municipalização lá, mas no município ao lado, que chama Chaponvar, fizeram um projeto de lei municipalizar a escola de um dia para o outro. As pessoas não ficaram sabendo. Você tem ideia de um município pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo, dada a trama que é feita para poder aprovar esse processo de municipalização, ninguém fica sabendo que na Câmara tinha um projeto para municipalizar a escola estadual do município. Foi aprovado. Então, assim, é isso. No ensino médio, ou é o ensino médio técnico integral, que é o novo ensino médio piorado, né? Tem um processo de evasão grande, porque tem uma pesquisa do Tribunal de Contas falando das condições de escolas estaduais em Minas. Não somos nós que estamos dizendo. As escolas de novo ensino médio de tempo integral, às vezes não tem quadra. Aí como é que você coloca adolescentes para ficar na escola até 4 horas da tarde, sem um espaço para uma atividade física? Como é isso? Agora, a gente não vê a mídia tradicional, a mídia corporativa, mostrando isso, né? Mostrando essa realidade terrível, né? Que vivem as escolas estaduais hoje, não é? Magda, o governo faz muito marketing com as coisas. E tem uma coisa que nós estamos voltando a viver aqui em Minas, sabe? Que é o silêncio das redações. Nós já vivemos isso na época do Aécio, não sei se vocês se lembram, né? Que jornalista que ousava dizer alguma coisa contrária ao projeto, ao clã Aécio, que era demitido, né? Era demitido, era perseguido, era processado, era preso, né? Nós tivemos jornalistas que foram presos aqui por causa de questões políticas, de exercício da profissão, noticiando que era a dinastia dos Neves aqui em Minas, né? E agora nós estamos retornando esse processo. Quer ver uma coisa? Denise, Você sabia? Oi, diga.
estou pensando aqui no seguinte, vamos que o governador não mande para a Assembleia, agora no mês que vem, em junho, esse projeto registrando os vencimentos das categorias profissionais da educação. O que pode acontecer? Olha, Márcio, pode acontecer a nossa categoria dizer não aguento mais, vou parar as atividades, vou suspender as atividades. Porque, assim, nós já fizemos várias táticas de várias formas. Início de ano passado, o ano letivo não começou. A greve começou no primeiro dia de aula. Aliás, em 2020. Em 2022, a greve começou no dia 8 de março. E já tinha decisão para suspender no dia que ela começou, viu, gente? Que aqui é assim, aqui em Minas é assim, não é só com a gente, não. Os trabalhadores do Hospital João 23, no primeiro dia de greve deles, já tem decisão que eles não podem fazer. O governo sempre recorre ao Poder Judiciário para resolver os conflitos que ele precisa resolver na política. É isso que vai acontecer. Porque as pessoas não dão mais conta. 2.350, que é o que o Estado pratica aqui para professor, para professora, o piso é 4.220,55 centavos. Metade, praticamente, né? É 2.350. Nós estamos 53% abaixo. O dobro, praticamente. Minas é um... E aí o Estado vai lançar um edital. Por pressão nossa, vai lançar um edital para concurso agora. Provavelmente amanhã vai ser publicado o edital. Concurso com 20 mil cargos, que ainda é pouco, porque tem 89 mil professores contratados no Estado. Só professores, hein? Eu não estou nem entrando no mérito dos outros cargos, não. Vai fazer um concurso para 20 mil pessoas, para 20 mil cargos. As pessoas não ficam. As pessoas não ficam. A gente batalha para que tenha concurso, a gente batalha para que tenha posse, mas a discrepância entre o número de pessoas que são convocadas para a posse, o número que comparece e o número que entra em exercício, vai fazendo uma curva descendente. Porque as pessoas olham as condições de trabalho. A hora que vem o salário, não ficam. Denise. Aí eu te pergunto, Denise, só um minutinho, Márcio, só para não perder a oportunidade. O Maranhão, que não está entre os estados mais ricos da federação, o piso para professor da rede estadual é de R$5 mil. Como que o Maranhão consegue isso? E como que Minas Gerais, que se apresenta como um dos estados mais eficientes, inovadores e desenvolvidos, paga... Desculpa falar, mas essa mixaria... É uma mixaria mesmo. Não precisa pedir desculpa, não. É uma miséria mesmo. A categoria sabe disso, nós sabemos. Olha só, Ângela e Márcio. É gestão. Claro que, comparativamente, em números, a rede do Maranhão é muito menor do que a nossa. Isso aí nós não podemos tapar o sol com a peneira, né? É uma rede menor. Mas aqui em Minas, o que falta aqui, sabe o que é? É vontade política. Porque o recurso existe. A educação tem recurso carimbado, ela tem recurso vinculado. Nós temos o recurso do Fundeb, nós temos o recurso da manutenção e desenvolvimento do ensino. O Estado encerra os exercícios, vamos dizer assim, né? Para ficar mais bacana do ponto de vista técnico, encerra os exercícios com sobra de caixa no recurso do Fundeb, com recurso suficiente para pagar o piso, para pagar o reajuste. Não paga porque não quer. Sabe o que o governo está fazendo? E fez no último período? Com os recursos do Fundeb? Equipou as escolas, sem critério algum. Então, nós temos situações aqui em Belo Horizonte que a escola recebeu um jogo de carteiras ano passado. Ano passado, e esse ano ela recebeu outro. Olha, mas eu não pedi outro jogo de carteira. Não, é para sua escola. Esse é o Estado eficiente? Eficiente. A eficiência do Estado, eu aprendi isso com a Margarida Salomão, sabe? Eu estava numa audiência pública
há muito tempo atrás, ela ainda era deputada, ela não era prefeita de Juiz de Fora ainda. E foi no início do governo Zema, inclusive, e ela disse que o gerencialismo substituiu a política. Então, aqui em Minas é isso. O gerencialismo o excesso de planilhas, de resultados, de códigos, o excesso da burocracia, né, do gerencialismo é que regula a educação em Minas. É o que gera a educação em Minas. Então, não tem eficiência. Mas aí tem lógica, né? Porque eficiência é uma escola. É possível medir eficiência em escola? É possível? Ou a gente faz um processo avaliativo que seja de mão dupla, em que avalie o sistema, avalie a escola, reorganiza rota, reorganiza direcionamentos, reorganiza projetos. É assim que é a escola. Mas a lógica da Secretaria de Estado da Educação não é essa. É uma centralização tremenda na secretaria. Gente, um diretor de escola não pode mais matricular um aluno na escola, não. Vocês sabiam disso? Não. Não pode mais. Você passa na escola, tem vaga na escola, e o diretor não pode fazer a matrícula de sua filha. Porque a pessoa tem que preencher um formulário eletrônico através de um sistema eletrônico digital de distribuição de alunos. E aí, o sistema parametrizado pelo Estado é que vai te direcionar para uma vaga, que não é aquela que você queria. Entendeu? Sim. Não, mas isso aí é um absurdo, né? Aqui, gente, até o horário de aulas a secretaria faz agora. Tem um programa para fazer horário de aulas. Sabe? Eu não sei se vocês são professores, não, né? Vocês não são eu sou da UFMG. Então, você sabe. Você já trabalhou no ensino fundamental? Não. Assim, Infelizmente. No ensino fundamental, na educação básica, assim, quando começa o ano letivo, a escola se organiza para montar um horário. Aí ela vê né, quem trabalha em outra, porque a nossa categoria é assim, né, gente? Nós temos direito de ter 2 cargos. Aí você vai montando o horário, é um quebra-cabeça. Montando o horário que as especialistas fazem, de acordo com a disponibilidade de horários do professor que trabalha em outro turno, ou que estuda em outro turno, ou que está trabalhando, ou que está na universidade dando aula em outro turno. Nem isso agora não pode ser feito mais. É tudo no sistema. E aí é um controle da vida das pessoas, da vida da escola, da vida dos alunos, que extrapola qualquer discussão de organização ou de dinamismo, extrapola. Na época da pandemia, não sei se vocês se lembram, vazou uma lista que estava no site do Instituto Unibanco. Vocês lembram disso? Não. Na época da pandemia também a gente estava tão zoado, né, que a gente também não lembra das coisas, né? Mas aconteceu isso. Vazou uma lista no site do Instituto Unibanco, que rapidamente ela foi copiada, né? A hora que tiraram do ar, não tinha mais jeito, porque todo mundo já tinha recebido. Era uma lista com os acessos de todos os trabalhadores da educação do Estado às plataformas do Conexão Escola, que tinha na planilha o horário que você logou, quanto tempo você ficou e que horas você saiu, com o seu NASP, o seu CPF. Isso estava na mão do banco. Está até hoje, né? Mas os bancos estão muito interessados, né, na educação, interessados nos recursos da educação, tem entendido, né? A formação de professores foi privatizada. Nós temos a UFMG aqui no Estado. Por que a formação de professores é o Instituto de Responsabilidade Social lá do Nordeste que faz? Por que o programa Trilhas do Futuro, que é mais um programa de privatização do Estado, é a privatização da educação profissional? O Estado tinha uma estrutura de oferecer educação profissional, que teve um investimento nela nos anos 2015 a 2018, por aí. Foi desmontada essa rede. E agora é o voucher indireto. Porque como o voucher não passou na Assembleia, eles fizeram um voucher de outro jeito.
que é dar as bolsas para os alunos da educação profissional. E sabe como que os professores que trabalham na educação profissional são tratados? E eles são representados pela rede privada, né? Porque é rede privada que fornece. Eles ganham por hora trabalhada, Ângela. Hora trabalhada. Não tem, se dá 10 aulas, ganha 10 aulas. Não tem descanso semanal, não tem nada. Não tem prazo de preparação de aula. Não tem nada. Denise, é verdade que o governo também não recolhe o INSS que descontou no salário dos funcionários ao Instituto? É verdade. É verdade? Nós temos 52% da categoria como contratada, com vínculo precário de trabalho. E essas pessoas contribuem para o INSS, correto? Nós começamos a ter problemas, e o Estado já sabe disso, e até agora não tomou nenhuma providência, e nós já cobramos. Eles botaram a culpa no governo federal para começar, sabe? Botaram a culpa no sistema do INSS. Mas, mesmo que seja uma culpa de sistema, sempre quem paga a conta é quem é o servidor. A pessoa adoeceu, foi a uma perícia do INSS, vamos supor, quebrou a perna. A hora que vai lá olhar, não, ela tem direito a receber o auxílio desse. Ah, não tem não, porque desde outubro do ano passado, o Estado não repassa a parte do servidor, não, a contribuição. Isso não pode ser considerado crime de responsabilidade, não? Nós estamos verificando, mas nós temos um outro problema aqui, sabe, Ângela? Quem devia fiscalizar, não fiscaliza. Quem devia fiscalizar, não fiscaliza. Quem deveria fiscalizar? O Ministério Público, a Assembleia Legislativa. Então, vai acontecer, parte da Assembleia, tá? Já vou generalizar, não, mas uma boa parte da Assembleia Legislativa, porque não é um deputado só que faz a Assembleia Legislativa. Vocês precisam acompanhar o Assembleia Fiscaliza, que é um instrumento que foi criado na gestão anterior da Assembleia, na legislatura passada, em que trimestralmente, se não me engano, ou quadrimestralmente, os secretários precisam ir prestar contas do que estão fazendo lá na Assembleia. Muito poucos deputados questionam realmente como estão sendo aplicados os recursos. Nós temos uma deputada com um mandato que representa a educação, que faz todos os questionamentos lá no Assembleia Fiscaliza. Mas tem gente que vai lá só para dar parabéns. Não cumpre a função. A gente, na época da pandemia, nós só não morremos de Covid dentro da escola por causa do Sindiúde. Porque todos que nós procuramos, todos, concordavam com a tese aliás, não sabiam o que era a pandemia ainda, né? Porque foi em abril de 2020 que isso aconteceu, né? Suspendeu as aulas em março, e em abril o Estado já queria reabrir, queria retomar as aulas, não tinha nem perspectiva de vacina. Nós ainda não tínhamos passado pelo inferno que foi o segundo semestre de 2020 e o primeiro. Enfim, toda aquela tragédia que a gente enfrentou. O Estado queria abrir escola, gente. Se não fosse o Sindiúde ter recorrido ao Tribunal de Justiça e um desembargador tivesse compreendeu o risco e o tamanho da situação que estava colocada, que era uma pandemia, né? Nós estaríamos, na nossa categoria, teríamos morrido. Muito mais do que morreu. Porque a gente perdeu muita gente. Nós contribuímos, inclusive, para diminuir a contaminação, porque a gente estava em greve quando a pandemia começou. Então, assim, o governo não se importa com isso. Vocês não lembram, gente, a briga que foi para a gente tomar vacina aqui em Minas? Não, o Zema era um negacionista. De campanha, vocês lembram? A gente fica sem... Bom, enfim, o hospital de campanha no Expo Minas, que não atendeu um paciente,
um escândalo aquilo, um escárnio, enquanto as pessoas morriam. Mas o Zé não é o autor, Denise? O Zé não é o autor daquela frase que o vírus precisava viajar um pouco? Lembra? Denise, é difícil. O governo é alucinado com privatização. Quer privatizar tudo. Tudo que ele puder privatizar, ele quer privatizar. Até os nossos inclusive o ensino secundário. Essa privatização ainda só está no discurso ou já começou de fato? Já começou. Na verdade, tem 3 escolas. Lamentavelmente. São o piloto, entre aspas. Quais são essas escolas, Denise? São 2 escolas aqui em Belo Horizonte, uma na região da Pampulha, 2 da região da Pampulha, e uma escola em Sabará. Essas 3 escolas foram entregues num edital em que as pessoas que trabalhavam na escola ficaram sabendo pela imprensa que as escolas seriam geridas por uma OS. A OS, que ganhou a Organização Social de Interesse Público, dito, né? De interesse público. É uma OS de Feira de Santana, na Bahia. O nome é CETEB. Denise, explica para as pessoas o que é essa OS, que muita gente não sabe, que é pegar o orçamento, passar para o outro fica com um pedaço desse orçamento para gerir o que você pode gerir. Mas explique em detalhes, porque eu estou falando... Eu vou explicar. Na educação, e em todas as outras, tá? Mas como a educação é onde a gente pisa, na educação, a educação é um direito de todos e o dever do Estado. Então, o que o Estado fez? Ele contratou, através de uma licitação, uma organização social, termo OS, que foi criada para fazer isso, para pegar o recurso da educação e contratar os profissionais e gerir a escola. Onde que está o problema? Primeiro, é o recurso público ser entregue para ser gerido pela iniciativa privada. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, a escola perde a característica de escola, vira uma escola que ninguém sabe se é pública ou se é privada. É pública, mas tem interesse privado, vamos dizer assim. Essas empresas que assumem gestão de escola, de hospital, nós estamos vivendo isso em Betim também, aqui na região metropolitana, não tem expertise nenhuma. Não é uma fundação nome com nome, que tem tradição na construção da educação. Não, é um CNPJ que é criado para atender aquele interesse. Essa empresa, com sede em Feira de Santana, na Bahia, tem a ficha suja, porque ela não paga direito trabalhista, ela não paga 13º, ela não assina carteira, ela não paga férias, ela atrasa salário. E aqui é que está contratado. E já começou a fazer isso aqui. É uma escola onde as coisas acontecem e ninguém fica sabendo. Sabe por quê, Márcio e Ângela? As pessoas têm medo de ser demitidas. Então, nós tivemos situações nessas escolas... Me fala uma coisa aqui. O professor concursado, ele atua nessas escolas geridas pelo OS? Não. Todos os professores que eram concursados nessas 3 escolas tiveram que procurar outra escola para trabalhar. E o que vai ser dos concursados? Todos tiveram que se virar e arrumar vaga em outra escola. Foram removidos, na verdade. Mas, assim, não foi assim, olha, vem aqui, porque a sua escola, você vai deixar de ter a sua lotação nessa escola, nós vamos arrumar outra escola para você, tem essas opções aqui. Não foi isso, não. As pessoas ficaram sabendo pela imprensa que iam perder, começaram a procurar e começaram a correr atrás das orientações das superintendências e tiveram que batalhar muito para conseguir vaga na região onde eles queriam, porque o Estado não se organizou para fazer isso. Não é interesse, né? O interesse do Estado mesmo, sabe qual que é, Márcio? É testar a pessoa e levar a pessoa a um nível de desespero, de descrença e de desilusão com a rede estadual para ela se exonerar. Nós já ouvimos isso de superintendentes regionais de ensino, que são as comissionadas... Esse é o projeto do neoliberalismo, né, Denise? Você falou isso, né? Destruir, inclusive, nossos corpos. Exatamente, né? Exatamente. Então,
Eles vão testando até o limite as pessoas, para que as pessoas desistam, para que as pessoas saiam, vão procurar outra profissão, ou vai trabalhar em outra coisa, vai sabe? Porque é um processo muito adoecedor. E perde todos os direitos? Pressão o tempo inteiro, 24 horas por dia. Oi? Perde todos os direitos quem parte por uma alternativa desse? No caso que se exonera? Sim. Não, no caso de quem vai trabalhar em outra escola ou outra... Não perde direito, ele continua sendo efetivo, mas ele tem transtorno, né? De ter uma vida organizada e, de repente, no meio do ano, eu tenho que mudar de escola. Porque a nossa categoria, Márcio, vou explicar, a gente fica 30 anos na mesma escola. Eu conheço professores que estão aposentando na escola, que começaram a trabalhar. Professoras primárias, que são alfabetizadoras, né? As professoras das séries iniciais, primária era no meu tempo, quando eu estudava, né? As professoras das séries iniciais alfabetizam a mãe, já alfabetizaram o pai do menino, o avô do menino, o pai do menino, agora alfabetiza o neto, sabe? No interior isso é muito concreto, as pessoas estão lá, elas mudam para a cidade. Por isso a crueldade da implantação de uma municipalização que também atrapalha a vida das pessoas, demite quem é contratado e coloca quem é concursado nessa situação de não sabe para onde que vai. Porque a gente fica pensando aqui na lógica de Belo Horizonte e a gente precisa exercitar a lógica de fora de Belo Horizonte, da região metropolitana. Municípios distantíssimos. Então, a pessoa está trabalhando lá em Teófilo Otoni, que é um município grande, e municipalizou lá, um exemplo, porque Teófilo Otoni não municipalizou. Vai para Novo Oriente de Minas, fica 300 quilômetros. Percebe? Então, assim, isso é muito desumano. Tem gente que ainda sofre com os problemas de municipalização da época do Azeredo, gente. Tem gente que ainda tem as consequências, que ainda está nativa, né? Ainda sofre as consequências daquela municipalização. Então, assim, e não tem nenhuma conversa prévia. O que eu acho mais grave, assim, e é o modus operandi do governo, sempre foi. Não tem conversa prévia com ninguém. É só com gestor. É só com o secretário de Educação, prefeito, presidente da Câmara e a superintendente. Nem as diretoras das escolas que serão municipalizadas, eles conversam. Eles avisam. Nem a elas. Então, da mesma forma, todas as alterações que são feitas. Quer ver uma coisa? A questão da violência, né? Uma coisa grave. Os ataques às escolas, a violência contra as escolas, contra as professoras, que começou com a alimentação da turma da escola sem partido, que entrava na sala de aula querendo saber o que a gente estava ensinando na sala de aula. Quem nunca teve no banco de uma licenciatura, de um curso de licenciatura, quem nunca leu um livro, quem nunca se dedicou, quem nunca fez um estágio, quem nunca fez um projeto, quem nunca alfabetizou uma porta, achando que pode explicar alguma coisa, interferir na nossa vida. Foi assim que a violência contra a escola começou. Foi assim que começou. Denise, eles são responsáveis pelas mortes. Só um minuto. Fizeram uma comissão intersetorial. Não sei se vocês viram. Você viu? Você viu? Não acompanhei, Fizeram não. uma comissão intersetorial. O Estado fez. Ministério Público, ok. Polícia Militar, ok. Sindicato das escolas privadas. Quem mais? Não tem representação de trabalhador lá, não. Percebe? Absurdo, né? Parece piada, né? Nós é que estamos lá, nós é que evacuamos os meninos, porque no dia que o Instituto de Educação pegou fogo, quem evacuou os alunos foram os professores que estavam lá, porque quando a ajuda chegou, a escola já estava vazia, os meninos estavam fora do prédio. A gente é que faz isso.
É a professora auxiliar de serviço que abre a porta e às vezes morre quando abre o portão para o massacrador, o assassino nazifascista. E nós não estamos nisso. Percebe? Então, a educação, gente, é inimiga número 1 do governo do Estado. Aliás, o governo do Estado que é o inimigo número 1. Ele elegeu a educação como inimiga, ele elegeu as professoras como inimigas nessa gestão. O governo federal tem condição de interferir nesse processo? Bom, a coisa que o governo federal pode fazer para ajudar a gente é revogar o novo ensino médio, para começar. Sabe? Seria uma boa saída. As pessoas têm uma expectativa, né? Todos nós temos, né? Mas, por exemplo, a dívida de Minas Gerais é muito grande. O atual governo vai precisar do governo federal para renegociar isso. Pois é. E aí, como é que o governo federal pode nos ajudar? O governo Zema tentou passar um regime de recuperação fiscal, que é um regime que não resolve o problema da dívida de Minas. Não estou entrando no mérito se a dívida existe ou não, tá? Na nossa lógica, essa dívida já foi mais que paga, né? Uhum. Mas a dívida com a União existe. O governo do Estado fez negociações muito ruins, que ele poderia melhorar a receita, por exemplo, com a questão da Lei Candir. O Estado abriu mão de receber bilhões no governo do Bolsonaro, aceitou receber muito menos do que teria direito, tinha direito a mais de 80 bilhões e aceitou receber 6 bilhões, parcelado em suaves prestações. E o governo quer aprovar o regime de recuperação fiscal. Ele tem uma medida judicial para variar, porque ele não conseguiu aprovar na Assembleia, na legislatura passada, uma autorização para implantar. Mas para ele implantar, ele precisa de ter o acordo com o governo federal para implantar, com o Ministério da Economia. E nós estamos nessa batalha, nessa luta, para que o governo federal não aprove, não faça adesão, não chancele, não faça adesão, né? Não concorde, não assine, não concorde, não assine a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal da forma que está. Por quê? A lei que organiza, a lei federal, que é uma lei da época do Temer, golpista, que organiza o regime de recuperação fiscal, tem uma série de critérios que precisam ser cumpridos. 10 anos sem reajuste de salário, 10 anos sem concurso público, privatização das empresas estatais, nova reforma de previdência. E Minas Gerais não vai suportar isso. Funcionalismo público mineiro não suporta. A política pública mineira vai morrer, literalmente, com a aprovação do regime de recuperação fiscal. Então, e nós não podemos, e nós dissemos isso, inclusive, sabe, Ângela e Márcio, nós tivemos uma reunião com a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, nós entregamos a ela um documento, junto com a CUT, nossa Central Única das Trabalhadoras, dos Trabalhadores, junto com a Pública, explicando as nossas razões, e dissemos a ela, não pode ser uma marca do governo Lula, a primeira intervenção do governo Lula em Minas Gerais, do ponto de vista institucional, vamos dizer assim, ser a primeira coisa, a marca do governo Lula, como um Estado que favorece mineração, que não paga piso, que faz tudo que eu já disse aqui nessa uma hora que eu passei com vocês, ser o governo que chancelou o regime de recuperação fiscal para espremer os mineiros na parede, né, para acabar com o serviço público em Minas Gerais. Nós não merecemos, e eu tenho certeza que o presidente Lula também não quer essa mancha no seu legado, no seu currículo, de ter sido o presidente que concordou com a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Porque o que vai ficar é isso, né?
Não vai ser, foi o Ministério da Economia, foi o Ministério. Não, as pessoas votaram no projeto. As pessoas votaram no projeto de um país diferente do que estava colocado com o governo, o desgoverno do genocídio. Porque o Zema tentou acelerar, inclusive, a adesão ao regime de recuperação fiscal antes da posse, antes do 31 de dezembro de 2022, justamente porque queria resolver o problema que ali junto com o outro lado da moeda dele, né, que é o Bolsonaro. Eu não tenho nenhum pudor de dizer isso, porque tá líquido e claro e cristalino para que todas as pessoas vejam. Então, não tem o menor problema com isso. Então, ele tentou sim, tentou acelerar, tentou, e agora está pedindo mais prazo para o governo federal, porque tem uma série de prazos que precisam ser cumpridos. Minas Gerais vai ter que retomar o pagamento do serviço da dívida, e eles estão correndo, eles querem correr. E nós também estamos correndo, nós também estamos disputando, nós também estamos pautando, estamos esperando uma agenda lá, sabe? Que está prometida lá com o ministro da Economia, para ouvir o movimento sindical mineiro, para ouvir o funcionalismo público mineiro, com o Sindiúti junto, que é o maior sindicato aqui do Estado. Nós não podemos ter essa... Presidente Lula não pode ter essa mancha no currículo dele, não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos caminhando para o final do programa, mas eu tenho essa pergunta e o Márcio também seguramente tem outra pergunta. A minha pergunta é o seguinte: mesmo, né, sendo o inimigo número 1 da educação, o governador Zema parece que acredita que possa ser candidato à presidência da República com sucesso. Você conhece na história de Minas, na história do Brasil, algum candidato, algum, né, ocupante de cargo público que tenha conseguido crescer, né, chegar num cargo máximo como inimigo da educação, inimigo dos professores, inimigo dos estudantes, inimigo das demais categorias e da sociedade, porque a educação atravessa a sociedade toda, né? Olha, Mônica, nós vimos isso no governo do Bolsonaro, né? Mas foi toda uma conjunção de fatores, né, que nós não estamos diante deles mais. O país tinha uma opção lá em outubro de 2022, que era continuar naquele rumo, naquela ponte para o inferno, que a gente já estava lá dentro, né, vamos combinar, e mudar a lógica. A opção pela mudança de lógica foi clara. Pode não ter sido acachapante como nós desejaríamos que fosse, mas foi clara. Então, Minas Gerais, nós já enfrentamos um projeto parecido, mas o projeto de agora é pior, porque na época do PSDB era uma direita clássica, né? Era um projeto clássico, tinha elaborações, né? A direita do PSDB elabora, tem autores, tem, né? A outra direita que está agora os herdeiros do espólio, né? Do que sobrou do bolsonarismo, porque o bolsonarismo não foi derrotado ainda, isso também é uma questão que a gente precisa considerar, isso não elabora absolutamente nada. Mas a turma do Aécio está dando sustentação para o Tá. Mas eles não mandam mais, né? Eles estão lá só compondo para garantir a vida, né? Para garantir a vida. Quem manda não são eles. Então, quem manda é a lógica do não político. É a lógica do Estado mínimo. É a lógica do favorecimento. Tudo para as empresas, nada para o povo. Tudo para os empresários, nada para o povo. Tudo para as mineradoras, nada para o povo. Nós vamos ter, gente, agora 15% de reajuste da conta de luz. Com a Selic, que comprou 6 bilhões no último ano. No começo desse ano, o sindicato levou uma pancada bem forte com essa aplicação da multa judicial de mais de 3 milhões de reais. O sindicato já se recuperou dessa multa? Não, Márcio, não. A ação judicial continua. Ela continua.
Mas o sindicato já pagou ou contestou o valor dessa Não, multa? não, nós contestamos em todos os lugares onde era possível fazer contestação do ponto de vista judicial. Nós tivemos um bloqueio de um recurso na primeira ordem de bloqueio, e, obviamente, nós não temos essas condições de arcar com uma multa de R$3.500.000. Nós não temos condições de arcar. Foi bloqueado um valor que estava disponível na conta da entidade. E, por enquanto, nós estamos nisso. Mas o processo continua lá do mesmo jeito. Com a ordem para executar a multa, a primeira comunicação chegou no tribunal, depois volta de novo a comunicação. Tem que fazer esse processo, né? Vai para o banco, tentou bloquear, não conseguiu, volta para o tribunal e vai fazendo isso. Mas o que eu acho mais grave nesse processo não é simplesmente a multa, é o motivo da multa. Nós estávamos em greve em 2023, 2022, participamos de processos de conciliação no Tribunal de Justiça durante o curso da greve. E até o período em que nós estávamos tentando uma saída no Tribunal de Justiça, é contado para a majoração da multa. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, além de pedir a ilegalidade daquela greve, pedir multa para o sindicato, o governo também pediu, naquela época, por arrastamento, a inconstitucionalidade da Lei 21.710. É por isso que o governo não desiste da ação. Porque se não der certo a ADI no órgão especial, no TJ, ele tem ainda ele tem ainda essa ação que não está extinta. Porque, de fato, se é uma ação declaratória de ilegalidade de greve e a greve já foi suspensa, já foi reposta, os alunos já foram aprovados para o ano seguinte, os alunos já se formaram, os alunos já estão com seu diploma, os alunos já estão concorrendo à vaga no SISU, os alunos fizeram o Enem. Que é isso? Que ação é essa? Então, o governo não desiste dessa ação por conta dessa questão. Então, está lá. Fizemos uma grande denúncia nacional, fizemos uma campanha, mas é isso, não é simplesmente a imposição de um valor, é pedagógico para os outros. Porque se nós sofrermos uma intervenção no direito de greve, porque nada mais é do que isso, no maior sindicato do Estado, o que acontecerá com os outros, que não são tão grandes assim? O que acontecerá com os sindicatos municipais, por exemplo? O que acontecerá com a CEMIG, com o Sindeletro, com o Sindicato dos Metalúrgicos, com o Sindágua, com o Sinfasfisco, com o Denise, isso que você está dizendo na prática é o que alguns autores chamam de a guerra civil do neoliberalismo contra o cidadão comum, né, contra as pessoas, né, contra a escola, contra a saúde, contra a assistência social, contra a aposentadoria, não é? É exatamente isso, né? É destruir e montar uma guerra permanente contra... Exatamente. Então, guerra civil do neoliberalismo e com características de táticas nazistas da Segunda Guerra Mundial, porque eles atacam em todos os flancos, em todas as frentes, de todos os lados, ao mesmo tempo. Então, nós nunca vivemos na história do nosso sindicato, que eu comecei o programa contando um pouco, nós nunca vivemos um processo de criminalização tão acentuado, tão brutal, como nós vivemos agora nesse último período aqui em Minas Gerais. E como que o sindicato tem sobrevivido numa conjuntura assim tão desfavorável? Ô, Márcio, assim, primeiro a gente não pode esquecer, estou falando como dirigente, a gente não pode esquecer quem a gente representa. Por isso a gente está falando tanto sobre a questão das ASBs, porque foi um dia muito emocionante,
Porque elas nunca fizeram, nós nunca tivemos uma atividade só delas. Porque sempre é a escola toda e fica tudo diluído ali, né? Quando a escola para, qual que é a pergunta? Não é porque não teve merenda, é porque não tem aula, né? Então, assim, a gente não pode esquecer quem a gente representa e a gente tem que lembrar que o Sindhut não nasceu com o CNPJ. O Sindhut nasceu da luta. O Sindhut nasceu em 79 da necessidade de reajuste de salário, da necessidade de concurso público em plena ditadura militar. E essas mulheres que fizeram aquela luta em 1979 é que nos mostraram e nos inspiram para que a gente prossiga. Porque governos, eles passam. Eu já passei por vários prefeitos, vários governadores, todos nós, né? Todos nós já passamos. Nós passamos pelo Bolsonaro, gente. Que coisa pior do que isso, né? A gente ter passado pelo Bolsonaro e a gente achou que aquilo não ia acabar nunca. Teve um momento que a gente pensou, nós como lutadores, como militantes, pensando que aquele pesadelo não ia ter fim nunca. E teve fim, né? Espero que continue lá para onde ele, né, precisa ir, não volte para perto da gente nunca mais. E a gente conseguiu passar. Nós conseguimos vencer. Nós vencemos a pandemia. A ciência venceu a pandemia. Nós vencemos a morte. Nós vencemos a violência. Então, eu acredito na nossa categoria, acredito na nossa força, na força da nossa categoria, no poder de mobilização da nossa categoria. E se a gente não fosse tão importante, o maior sindicato, e não tivesse tanta representatividade, nós não seríamos tão atacados como nós somos. Porque ninguém joga pedras em árvores que não dão fruto. As pedras só vêm nas árvores que têm fruto. Então, é isso que nos move e é isso que nos faz seguir. E, óbvio, a nossa luta em defesa por uma educação de qualidade para todas, e para todos, e para todos, sabe? Para a classe trabalhadora, uma educação libertadora, uma educação que não forme os nossos alunos para serem precarizados de aplicativo. Esse é o nosso problema com o novo ensino médio. Uma educação que não tenha foco no empreendedorismo, ao contrário de ter foco na formação para fazer a prova do Enem. É isso que nos move, é isso que nos move. É batalhar quando vai fechar uma creche, a gente não deixa. Quando vai municipalizar uma escola, a gente vai lá. Nós todos, né? O Sindhut é imenso. O Sindhut tem 88 subsedes, tem 64 diretores, 66 diretores, na verdade. 66 diretores, e nós estamos em todo o estado, e tem muita gente que faz uma luta muito bacana. Então, assim, é isso que nos move. E esse governo vai passar. A gente não pode deixar avançar para destruir a nossa categoria. Porque é isso que eles querem fazer até o final. Acabar com a educação pública na rede estadual de Minas Gerais. Não tenho dúvida disso. Ficar só lá com as escolas de ensino médio técnico integral, que não tem aluno, porque os meninos evadem dessa escola. Denise, uma pauta para você, sabe? Pode? Eu adoro sugerir pauta, gente. Bom, nós estamos chegando... Eu queria sugerir uma pauta antes do final. Eu Claro. Um debate resgatando a história do Estadual Central. Eu estudei lá. Pois é. Eu estudei lá, adorava aquele colégio. O Estadual Central hoje é o retrato do ensino médio técnico de tempo integral. O Estadual Central hoje tem pouco mais de 100 alunos. Isso mesmo. 100 alunos matriculados. Uma que escola isso? Que já teve 7.000 alunos matriculados. Sim, era modelo. Era uma escola modelo que formou presidentes, governadores, professoras universitárias. A gente saía de lá, não precisava de cursinho nem nada e passava no vestibular. Foi meu caso. E o Estadual Central é o novo ensino médio técnico integral, que funciona lá. E ano passado, em dezembro do ano passado, tinha pouco mais de 150 alunos matriculados. E esse ano, eu ouso dizer que não deva ter mais de 100. Porque nós vamos fazer essa pauta assim. Contamos com você
para sugerir as pessoas que a gente possa entrevistar. Sim. E acho importante, já que você estudou lá, fazer um resgate da turma que estudou naquela escola, sabe? Assim, nós tivemos... Tem muita gente que produz cultura, que estudou lá, tem muita gente que está em outras... Né, que está em outros lugares, que está em outros espaços e que deve isso à formação que teve à época no Estadual Central. E a gente não pode deixar aquela escola acabar dessa forma, porque não tem aluno, sabe? É muito grave. Não, olha... Ainda mais depois da pesquisa que saiu dizendo da quantidade de alunos que estão fora da escola no país inteiro e aqui em Minas Gerais, a quantidade de adolescentes que não estão na escola porque precisam estar no mercado de trabalho precarizado. Então, queria sugerir essa pauta para vocês. Não, já está aceita a sugestão, a gente só tem que muito pegar oportuna. os nomes. Oi? Muito oportuna a pauta. Muito oportuna, viu? Vamos fazer sim, né? Bom, gente, infelizmente, nós estamos chegando ao final de mais um Toque do Coletivo Alvorada e nós conversamos, o Márcio e eu, com a professora Denise Romano, que é a presidenta do Sindiúti de Minas Gerais, Sindicato dos Professores da área pública de Minas Gerais, né? Bom, vocês viram, né, o conhecimento, a capacidade, por outro lado, a sensibilidade e a garra, né, para a luta que a Denise tem. Bom, desde já, a Denise já está convidadíssima para voltar ao Toque do Coletivo Alvorada, porque a gente quer acompanhar de perto essa situação da educação em Minas. A gente sabe que não dá para falar em desenvolver, em estado desenvolvido, com a educação dessa forma que está, né? E mesmo tendo professores e liderança tão competente, tão séria, como a gente tem em Minas Gerais nessa área. Mas então, eu convido, né, vocês que nos assistiram, estão ainda nos assistindo, a dar um toque para os seus amigos, conhecidos, que assistam esse programa, que divulguem, que mostrem para outros, que compartilhem o que a Denise colocou. Porque tem muita gente que não sabe que isso está acontecendo, ou ouviu falar muito por alto e tal. Então, é importante que a pessoa conheça a fundo. Mas antes de eu pedir as considerações finais da Denise, eu vou pedir o Márcio para reforçar aquele convite que ele fez no início do programa. Por favor, Márcio. Bem, os companheiros lá de Contagem, do Movimento Popular de Contagem, estão profundamente envolvidos na 4ª Romaria para a Ecologia Integral, que será realizado na localidade de Pinhões, em Santa Luzia. É um movimento, um encontro de troca de experiências, é um momento de discussão dos problemas de preservação ambiental e também de preparação de pessoas, né, de lideranças, para atuar em suas comunidades. E quem quiser participar, pode participar, deve participar. É só fazer a inscrição no link que está abaixo aqui, né, na parte inferior da tela. E é um movimento muito importante, ele é organizado pela Arquidiocese de Belo Horizonte, mas com ampla participação dos setores do movimento popular aqui da região metropolitana. Então, é um convite pedido aí pelos companheiros de Contagem, que eu também faço seu também, viu, Ângelo? E da Denise também, para que quem puder participar, ou quem tiver interesse em participar, que não deixe de participar. Faça sua inscrição aí no link que está abaixo da tela e some-se a essa luta que é de extrema importância para a gente e para a preservação do meio ambiente no qual a gente mora. Pois é, então todo mundo ligado, dia 3 de junho, né, todo mundo lá na 4ª Romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral. Bom, então agora, não é, eu vou pedir para a Denise as considerações finais dela, lembrando mais uma vez da importância de vocês compartilharem, né? E quem ainda não se inscreveu no Coletivo Alvorada, no Toque do Coletivo Alvorada, para receber as notificações em primeira mão do que a gente está fazendo, se inscreva, é grátis e você vai ter informação o tempo todo. E você vai ver o tanto de coisa bacana que esse coletivo faz. Olha, esse é um dos 10 programas que o Coletivo Alvorada tem, entre programas semanais e programas mensais. E olha, gente, como vocês viram, aqui a gente não tem patrão,
E a gente não tem rabo preso com o anunciante. Por isso é que a gente pode entrevistar pessoas e as pessoas têm toda a liberdade para falar e para contar exatamente o que está acontecendo. Porque o que vocês viram, por exemplo, nessa entrevista hoje, ou em todas as outras que a gente faz, vocês não encontram na chamada grande mídia, né? Na auto-intitulada grande mídia, porque ela tem rabo preso com o anunciante, com o patrão, com o governo, e aí não contam o que está acontecendo, né? Bom, então, Denise, por favor, as suas considerações finais. Bom, quero dizer das nossas agendas. Nós temos na próxima semana, na semana, né? No dia 7 de junho, nós faremos uma paralisação das atividades na rede estadual de Minas Gerais para debater e para fazer um ato, né, exigindo a questão do envio do projeto de lei e para debater as nossas condições de carreira, que eu estava dizendo no início, no início do programa. Dia 14, nós faremos uma marcha das aposentadas do estado de Minas Gerais, então fica aí, eu sei que tem um grande alcance o programa e vocês, do Coletivo Alvorada, nós precisamos das aposentadas do estado de Minas Gerais no dia 14 de junho, aqui em Belo Horizonte. Nós faremos a organização, faremos a divulgação. Quem está assistindo o programa e não é de Belo Horizonte, procure a subsede do Sindiúti mais próxima da sua casa. Pode mandar mensagem através das redes sociais, do Instagram, do Facebook do Sindiúti, perguntando, e nós vamos divulgar detalhadamente as informações da organização dessa marcha, porque a situação das aposentadas também é gravíssima. No governo Zema, elas tiveram o salário diminuído, sabe? Não teve, porque elas voltaram a contribuir. Tá vendo? Porque a gente não aguenta mais uma reforma de previdência. As aposentadas da educação, que já tinham contribuído durante a vida, tiveram que retornar a contribuição. Agora, depois da reforma da Previdência do Zema. Então, nós queremos as aposentadas aqui em Belo Horizonte, nós faremos uma marcha pequena, porque nós sabemos, né, vai ser feita com cuidado para as aposentadas poderem participar, e nós estaremos lá no espaço da Assembleia Legislativa, que é onde decide a nossa vida, cobrando do governo do Estado, cobrando dos deputados da base do governo, o encaminhamento desse projeto de lei, e que ele alcance também as aposentadas que têm direito à paridade, que têm direito ao reajustativa aqui no nosso estado. É isso. Obrigada demais. Então, só para o pessoal colocar na agenda, quais são as duas datas, Denise? 7 de junho, paralisação das atividades da rede estadual, com um debate sobre carreira, e no dia 14 de junho, a marcha das aposentadas da educação aqui em Belo Horizonte. Ok. Bom, gente, estamos chegando ao final. Agradeço muito ao Márcio por mais essa parceria. Agradeço muito a Denise por esse papo incrível, esclarecedor e pela garra que ela tem à frente do Sindiúti. Bom, agradeço a todos vocês que estiveram conosco até agora e esse programa não aconteceria se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró e se não fosse a produção executiva do Pedro Martins. Esse programa é uma ação do Coletivo Alvorada. Gente, beijo, até semana que vem. Beijo, Tchau. beijo.